Você comentou que nunca dizer para um filho, deu até alguns exemplos. Mas o que deve dizer? O que é recomendado sair da boca dos pais para os filhos para que ele tenha uma saúde mental melhor, uma confiança melhor? O que é mais recomendado? Duas técnicas fundamentais. A regra de ouro é a TTE, que eu citei e não descrevi. Técnica da teatralização da emoção. Como existe um biógrafo no cérebro humano que é inconsciente, involuntário, o fenômeno RAM, registro automático da memória, e como a mente das crianças hoje está numa velocidade hiperacelerada e as crianças e adolescentes não se concentram, os pais se esguelam e não tem efeito, eles corrigem, não tem impacto. Então o que os pais devem fazer? Toda vez que a criança acertar, os pais têm que corrigir a miopia emocional. Acertou, trouxe um copo de água. Parabéns, meu filho, papai tem orgulho de você. A criança abraçou o irmão, ou teve uma atitude generosa, exalte, valorize, superdimensione para gerar volume emocional e um registro de janelas lights capaz de criar pontes. E toda vez que a criança ou adolescente decepcionar, por favor, não eleve o tom de voz, não seja um apontador de falhas, porque quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Temos que mudar a nossa atitude. E é muito importante também que os pais eles transmitam o capital das experiências. Fale das suas lágrimas para os seus filhos aprender a chorar as deles. Isso é dar o dinheiro que não... aquilo que o dinheiro não compra. Eu falei para as minhas filhas vários... Falar sobre suas fraquezas, seus erros, seus conflitos. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe no ensino médio. De baixo para frente. Entendeu? Ninguém postava em mim, ninguém achava que ia em lugar nenhum. E quando a minha turma reuniu para falar sobre o futuro, uns queriam ser engenheiros, agrônomos, tal. Eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu percebi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Nunca pode depender da plateia. Uau. Segunda, é mais importante a disciplina do que a inteligência. Eu passei a estudar 12 a 14 horas por dia. Entrei na faculdade. Quando estava do segundo para o terceiro ano, eu tive uma crise depressiva, porque era sociável, mas lembra que eu falei que eu não tinha proteção emocional. Então eu percebi que eu não podia ser o carrasco de mim mesmo. Então eu procurei o mais importante endereço que poucos encontram. Tem casa e apartamentos, mas nunca encontraram o endereço dentro de si mesmo. E eu comecei a me questionar, o que penso, por que não gerencio meus pensamentos? Porque eu dirijo um carro, mas não dirijo o veículo da minha mente. Isso me ajudou demais a penetrar em camadas mais profundas da minha mente. Então, surpreender os filhos é muito importante. Dizer para um filho, olha, você não está no rodapé da minha história, mas está no centro dela, ainda que o papai de vez em quando fale. Não elevar o tom de voz, abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, porque o objetivo é conquistar o coração e não ganhar a razão. Outra ferramenta importante, não ser repetitivo. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes ou mais é insuportável. Há milhões de pessoas, de pais insuportáveis, de casais insuportáveis, porque eles querem operar o cérebro de quem está ao seu redor, sem entender que o pensamento é virtual, que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Só eles podem se mudar, e quando nós abaixamos o tom de voz, quando nós passamos a elogiar pequenos comportamentos, quando passamos a ovacionar e nos tornar os fãs, quando passamos a trocar experiência, a transmitir o capital, aquilo que o dinheiro não pode comprar, então você muda o status quo das relações.